E aí, como é que você está? Tudo bem? Estamos aqui de volta para essa segunda aula, onde estamos tratando sobre essa nova série, Identidade. E eu quero somente te recordar sobre como nós tratávamos lá na primeira série sobre gestão do tempo, da importância, né, da nossa contribuição aqui, em curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, em fazer as tarefas propostas, né, para que a gente possa conseguir juntos caminhar numa direção de aprendizado, para que não seja somente alguém do lado de cá falando e somente aí alguém desse lado escutando. Então, que você possa tirar realmente, o objetivo aqui não é te prender numa orientação somente, mas é compartilhar com você sobre dores, desafios, dificuldades e como que elas foram solucionadas, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas que possivelmente estarão aqui também compartilhando sobre a história, a vivência e aquilo que elas passaram. Mas vamos lá, eu quero falar alguma coisa aqui com você. Dos grandes problemas causados, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje por não terem a clareza sobre a sua identidade. É a questão de viver uma vida, parte dela em depressão e parte dela ansiosos. A depressão não necessariamente, ela não começa como aquela doença que você tem que procurar um técnico, né, um profissional da área para poder estar te acompanhando, te medicando. Não necessariamente a depressão é isso somente. A depressão ela começa com pequenos comportamentos, né, de desânimo, de tristeza, de não estar feliz com o que está fazendo, de não ter prazer ao acordar. Então, você já ouviu aquela frase? Fulano parece estar meio deprimido, né, ou está meio triste. Isso é um princípio, isso é um estágio, né, de avanço, e que se a pessoa não for uma pessoa vigilante, ela vai se aproximando de uma fase, de um momento que ela pode entrar numa fase, num momento de estagnação total, de depressão total. Mas o que eu estou querendo trazer para você que é aquele fato: você não está feliz com o que você está fazendo, você não está satisfeito com o que você está fazendo, você até faz o que você gosta, mas não encontra prazer, alegria nisso. E fica pensando no passado, deprimido, triste, falando, pô, se eu tivesse tomado decisões melhores lá atrás, se eu tivesse feito o curso tal, se eu tivesse estudado tal coisa, se eu tivesse me casado com fulano, se eu não tivesse me divorciado, se eu não tivesse me envolvido com tanta coisa errada, se eu não tivesse tido as amizades que eu tive, se eu não tivesse tido o pai que eu tive, se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, se eu não tivesse convivido com as pessoas que convivi. Então, o nosso olhar muitas vezes está tão no passado, pensando no que nós não devíamos ter feito, que nós nos esquecemos do potencial que nós temos de poder fazer a diferença no agora e fazer com que a nossa vida mude agora. Contrapartida, existem aquelas outras pessoas que estão sempre olhando para o futuro, pensando, eu queria tanto construir isso, eu queria tanto ir em tal lugar, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria estar lá na frente, está lá no futuro, pensando no que gostaria de fazer, ou preocupado com alguma doença que nem sabe se vai ter porque alguém na família teve, preocupado porque pensando que algo de ruim pode acontecer porque o político tal foi eleito, porque tal coisa aconteceu, porque um novo chefe está sendo contratado, porque então assim, está olhando lá na frente por coisas que talvez nem vão acontecer. Então perde-se o tempo de investir tempo no presente e conquistar resultados melhores lá no futuro. Erivelto, mas eu sou muito novo para isso, ou eu sou muito velho. É uma frase que eu não suporto essa, porque eu mesmo falava isso para mim mesmo, para me justificar e para me dar condições de justificar por que eu não fazia algo, ou porque eu fazia muitas decisões erradas na minha vida. Eu falei,
vou fazer isso hoje, amanhã eu faço uma dieta, amanhã eu faço, segunda-feira eu começo a fazer uma atividade física, segunda-feira eu invisto no meu relacionamento com a minha filha, segunda-feira eu invisto na espiritualidade, sabe essas coisas? Deixa eu te explicar. Quando eu tenho uma identidade bem estabelecida, eu foco no agora. O que eu estou fazendo agora? Por exemplo, eu estou aqui agora preparando essa aula para você. Diversas situações já ocorreram na minha volta desde o momento que eu acordei, que eu estou me preparando para esse momento. Diversas coisas já aconteceram para tirar da minha atenção, para que eu não estivesse aqui compartilhando isso com você. Então, e não é só agora, desde ontem eu já estou vivendo situações, experiências, já estou me conectando com pessoas que estão de todas as formas tentando de uma forma positiva ou negativa me impedir que estivesse aqui com você. Se eu não tiver convicção daquilo que eu sou realmente, eu não paro para preparar esse material para você. Então, deixa eu te falar, o que eu tenho e o que você tem agora é o agora. Nós não temos outra coisa. Hoje a gente começa a fazer aquilo que a gente precisa, entenda bem. Aquilo que eu preciso fazer agora. Ah, se eu saísse dessa empresa e fosse para uma outra empresa, eu ia ter mais tempo de estudar. Ah, se eu tivesse o meu próprio negócio, eu ia ter mais tempo para minha família. Ah, começa agora. Começa agora a investir o pouco que você tem naquilo que você precisa. Se você começa a fazer isso agora, você vai começar a ter resultados. E não pense que isso vem rápido. Alguns resultados eles vêm rápidos. Outros não. Outros são resultados a curto, médio e longo prazo. Se eu ficar olhando para alguém que tem tudo, eu jamais vou alcançar aquilo. Porque eu julgo que ele tem tudo. Mas será que realmente todo mundo tem tudo? Já parou para pensar isso? As pessoas não têm tudo. Eu tenho um pedacinho que é importante para você, você tem um pedacinho que é importante para mim ou para outra pessoa que está aí à sua volta. Nos conectando, nós podemos de alguma forma somar e fazer algo de importante um para os outros. Então, nessas aulas introdutórias, eu gostaria que você começasse a refletir, meditar nisso que eu estou falando, porque talvez você está vivenciando exatamente isso que eu estou falando com você. E nas próximas aulas, nós vamos começar a compartilhar tarefas para que a gente possa se desenvolver realmente numa direção de resolver esse assunto. Fechou? Um abraço, um beijo no seu coração, até mais.